Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula nossa da disciplina Metodologia Científica do mestrado profissional PPGES. Meu nome é João Areis e eu vou dar continuidade aqui na nossa disciplina, né? Nós estávamos falando na aula anterior a respeito da redação do artigo científico. Mais precisamente, né, já iríamos dar início na aula de hoje à parte de resultados e discussão, ok? Só lembrando que o material dessa aula ele foi extraído do livro, né, do Maurício Gomes Pereira, né, então fica aqui todos os créditos, né, ao trabalho dele e eu reforço, né, e indico, né, esse livro é um livro muito interessante, muito importante para quem quer ter aí êxito, né, principalmente na redação de artigos científicos. Bom, gente, então nós já falamos, né, a respeito do título, de resumo abstract, palavras-chave, introdução. Na aula passada nós falamos a respeito dos métodos, né, ou materiais e métodos. Então na aula de hoje a gente vai falar a respeito dos resultados e discussão, das conclusões e das referências bibliográficas. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, né, o que são esses resultados? Né? Os resultados, turma, vai ser nada mais, nada menos que você demonstrar o que você encontrou através da sua pesquisa, o que você obteve através da sua pesquisa, tá? E aí, eu gostaria de destacar alguns pontos aqui relativos aos resultados, né? Por exemplo, quando a gente fala em resultados, é extremamente importante você selecionar com cuidado as variáveis cujos resultados serão destacados na pesquisa. Por quê? É graças a estas variáveis que você vai estruturar o seu artigo, tá? Dependendo das variáveis que você for trabalhar, essas variáveis podem tornar o seu artigo mais ou menos relevante. Você pode estar falando de um artigo a respeito de geração fotovoltaica, utilizando painel fotovoltaico, mas você tem N variáveis que você pode estar abordando. Você pode estar abordando radiação, produção de energia, demanda de energia e por aí vai. Então, quais dessas variáveis serão destacadas, né, principalmente no seu artigo? Então, é importante você levar isso em consideração. E aí, a partir do momento que você pensa nas variáveis, tem um porém, né? Essa escolha de variáveis, ela não pode ser feita aqui neste ponto. Na verdade, a variável você já pré-selecionou ela no planejamento da sua pesquisa, lá na parte de metodologias e métodos do seu projeto. Então, pessoal, mais uma vez fica aqui enfatizado que não tem como você fazer milagre, tá? Não tem como, se você fez um planejamento de projeto de uma forma, usando uma metodologia A, não tem como lá no artigo, depois você redigir o artigo propondo o uso de uma metodologia B, porque o projeto já foi executado. Então, por isso que é muito importante o planejamento prévio do projeto, tá? Então, a gente precisa dessa correlação. E aí, a partir daí, você vai escolher o tipo de análise que será realizado sobre os seus resultados obtidos, né? E aí, via de regra, quando a gente fala em tipo de análise, né, naturalmente você pode ter ali algumas análises, algumas avaliações experimentais, mas quando a gente fala em análise também, nós estamos nos referindo a análises estatísticas, né? E isso eu já mencionei para vocês numa das aulas anteriores, que a concorrência na redação de artigos científicos, ela está se tornando cada dia mais elevada. Então, para você conseguir publicar um artigo em uma revista de alto fator de impacto, você precisa cada vez mais melhorar a qualidade, buscar excelência no seu artigo. E aí, naturalmente, o uso de análises mais elementares, somente isso não vai te credenciar. Então, você vai precisar fazer análises mais complexas, mais robustas, né? Estudos estatísticos também mais complexos e mais robustos, ok? Então aqui, pessoal, só trazendo, né, dentro desse livro, desse autor que a gente está utilizando, algumas normas, né, para a redação dessa seção de resultados. Então, algumas informações que precisam constar nessa seção, né, que é bem visto pelos periódicos.
Então, em primeiro lugar, né, apresentar os resultados em uma sequência lógica dos textos, né, através de tabelas, ilustrações, né, mencionando primeiro os achados principais e mais importantes, tá? Não repetir no texto todas as informações das tabelas, isso aqui é extremamente importante, você não pode ficar fazendo um vai e vem de texto e tabela, ou você apresenta na forma de texto ou na forma de tabela. Os materiais adicionais ou suplementares podem ser colocados em apêndices, né, porque você também não pode ter um texto muito longo. Quando os dados forem, né, resumidos na seção de resultados, você precisa dar os resultados numéricos não apenas em valores derivados, né? Por exemplo, valores percentuais. Então você também precisa mostrar os valores absolutos para a pessoa ter uma ideia, né, do que você está comparando, né? A maioria das grandezas, você mostrar apenas valores percentuais, ela não te dá um pleno conhecimento daquilo que você está analisando. Usar apenas tabelas e figuras necessárias para explicar o seu argumento. Então, se você vai colocar uma tabela lá que você não vai explicar ou que ela não é relevante para o seu trabalho, não faz sentido ela está ali somente para supostamente você encher linguiça, né? Isso não é bem visto em periódicos. Usar gráficos, tá? Como uma alternativa a tabelas. Eu particularmente, eu sou muito a favor do uso de gráficos, né? Aquele velho ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Aqui no caso um gráfico vale mais do que 1000 tabelas, né? É claro que, né? Não é bem assim, né? Mas o gráfico ele costuma chamar mais atenção. Só que aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: você precisa ousar nos seus gráficos, tá? E para isso eu sugiro vocês utilizarem programas específicos para plotagem de gráficos, né? Existem vários programas por aí, um deles é o MATLAB, que é amplamente utilizado na área das engenharias. Existe o programa também SigmaPlot, tá? Mas você precisa ousar, né? Propor gráficos que de fato chamem a atenção, gráficos de superfície e outros tipos de gráficos que vão agregar mais ao seu trabalho. Evitar usar sentidos não técnicos para termos técnicos em estatísticas, tá? Ou seja, você precisa usar aquela linguagem padrão, né? Uma linguagem científica culta. E aí, quando for, né, cientificamente apropriado, essas análises de dados com variáveis, né, elas podem ser incluídas, tá? Então, se você tem análises de outras variáveis, como idade, sexo, né, e outras características qualitativas, você pode também inserir essas informações, tá? Uma questão importante aqui, que o autor até chama atenção, se relaciona a essa questão das perdas ocorrentes durante uma investigação, tá? Então, qualquer tipo de pesquisa, ela está sujeita à ocorrência de perdas, tá? Então, você pode ter, por exemplo, uma perda de dados, né? Você tem uma grande quantidade de dados e aí você pode ter essa perda desses dados. Algumas pessoas, né, às vezes podem não ser encontradas, né, durante a realização da pesquisa. Isso aqui geralmente quando você está fazendo um questionário, né, que envolvem pessoas. Indivíduos, né, que por um acaso também se mudam de regiões, isso quando você está realizando questionários, né, mortes também, né, também é um motivo. Tudo isso aqui, né, são pesquisas mais relacionadas à área da saúde, né, mas tudo que envolve questionário vai te impactar dessa forma. Em estudos multicêntricos, né, em alguns centros não são coletados dados sobre uma variável. Isso aqui, pessoal, é algo delicado, tá? O que seria isso aqui? É quando você está fazendo um projeto de grande parceria, onde uma determinada análise você faz em um local, uma análise do tipo B você faz em outro local e uma análise do tipo C você faz em um terceiro local. Quais são as dificuldades disso?
as pessoas envolvidas são diferentes, né? Embora existam as técnicas, as normas de como executar os ensaios, os experimentos, existe ali um fator humano muito grande, né? E como são pessoas diferentes executando as análises, você pode ter pequenas distorções aí na aplicação dos métodos da técnica, tá? Então precisa ficar atento a esses cuidados. É, Aqui outro fato, né, relacionado a pacientes, tá? Também é um outro fator utilizado. Dados perdidos por falha nos equipamentos também é um outro problema recorrente. E aí, por fim, parte dos dados laboratoriais, né, se perderem, por exemplo, entre o local da coleta e das análises, né, que é quando você tem amostras em campo. Então isso aí é muito comum também de acontecer. Por isso, geralmente, quando se faz projetos dessa natureza, você costuma, né, fazer uma coleta de amostras a mais do que o que você vai precisar de fato, para que, no caso de alguma perda, você consiga mesmo assim aplicar o seu método e fazer a sua análise, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.